Olá, sou o professor Juliano da Costa Belo. Iniciamos a nossa primeira aula para o 10º ano com o título Grandezas, Unidades e Medições. E aí tem Moris Lorloron, ita sempre sosa, e tem necessidade de Moris Niang, a ita consumo ka usa, hanesan sosa fos, mina kapadar. Nunemos ita halo viagem husifat ni ida bafatin selo, estamos sempre hakarakatene duração husitne viagem. Geograficamente, Timor-Leste é a biciclio linha Equador, nune ita sempre enfrenta loromanas macaslio. Nune estamos hakarakatene temperatura husi condições manas ne. Hanesan ita ema, e hanara apalido, sasan hoto nebe, ita consegue sukat siramos e a unidade. Conteúdo que contexto hirakne, mak ita se aprende e hitne aulas balorong ohinia. Tuir mai, hawakarak por exemplo rua. Ema halo deslocamento bafatnin rumah, por exemplo, viagem hus cidade Dili ba município Lixa, linha distância maca quilômetro turnulo. Outro exemplo, vamos encontrar no mercado ou na loja um saco de arroz com marca 25 kg. O valor 25 kg representa o valor numérico e a unidade de quilograma representa a unidade de medida. Então, o que significa grandeza física? Grandeza física significa tudo aquilo que pode ser medido, associando-se um valor numérico a uma unidade de medida. Muitos países utilizam as unidades das grandezas em diferentes. Depende do desenvolvimento dos seus países. E foi criado o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, onde que foi assinado em Paris no dia 20 de maio de 1875 por 17 Estados-membros. Esse Bureau Internacional por missão principal de assegurar a unificação mundial das medidas físicas para reconhecer mundialmente. No sistema internacional, existem duas partes das grandezas que são grandezas base ou fundamentais e outro designa-se grandezas derivadas. Grandeza base ou fundamentais significa vamos utilizar o aparelho para medir diretamente, por exemplo, o comprimento e o tempo. Grandeza derivada significa medir ou calcular através do grandeza base ou fundamentais, por exemplo, força e o trabalho. Na tabela seguinte, vamos ver 7 grandes bases no sistema internacional. Grandeza base, comprimento, o símbolo comprimento é L maior ou L menor, a sua unidade é metro, o símbolo metro é M menor. A seguir, massa, o símbolo massa é E menor, a unidade da massa é quilograma, o símbolo da quilograma é capaz de G. E vamos ver outros, o tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa, quantidade de matéria. E os seus símbolos vamos ver na tabela
seguinte. Algumas grandezas derivadas que existem mostram na tabela seguinte. Grandeza derivadas. Volume. O símbolo do volume é V maior. A sua unidade metro cúbico. O símbolo do metro cúbico é m elevado a 3. Velocidade. O símbolo da velocidade é V menor. A sua unidade metro por segundo. O símbolo do metro por segundo é m por s. Aceleração. O símbolo da aceleração é A menor. A sua unidade metro por segundo quadrado. O símbolo do metro por segundo quadrado é m por s quadrado. Força. O símbolo da força é F maior. A sua unidade Newton. O símbolo Newton é N maior. As regras para escrever símbolo da unidade e grandezas. Os símbolos das grandezas físicas representam-se por letra em itálico. Os símbolos das unidades físicas são escritos em minúsculas e, em homenagem ao cientista, a primeira letra do símbolo é maiúscula. Os múltiplos decimais para as unidades no sistema internacional. Na vida diária, algumas medições têm valores muito maiores, como as capacidades dos instrumentos eletrônicos, USB, telemóvel ou laptop. Por isso, preciso de múltiplos prefixos como quilo, mega, giga e tera para simplificar. Por exemplo, ouvimos falar que USB tem 1 ou 2 GB. Estes múltiplos e os seus símbolos e fator multiplicador mostra na tabela seguinte. Nome do prefixo é tera, o seu símbolo é T maior e o fator multiplicador é 10 elevado a 12. A seguir, giga, o símbolo é G maior e o fator multiplicador é 10 elevado a 9. Mega, o símbolo é M maior e o fator multiplicador é 10 elevado a 6. Por último, quilo, o símbolo é K maior e o fator é 10 elevado a 3. Submúltiplos decimais para as unidades sistema internacional. Às vezes obtemos o valor muito menor de uma medição. Por exemplo, o raio de um vírus é 10 elevado a negativo 7, ou o raio de um átomo é 10 elevado a negativo 10. Esses valores são muito menores, preciso de simplificar. A tabela seguinte mostra submúltiplos prefixos e o símbolo e o fator de multiplicador. Nome do prefixo é mili, o seu símbolo M e o fator multiplicador é 10 elevado a negativo 3. Micro, o seu símbolo é mil e o fator multiplicador é 10 elevado a negativo 6. Nano, o símbolo é N menor e o valor multiplicador é 10 elevado a negativo 9. Por último, é pico, o seu símbolo é P e o fator multiplicador é 10 elevado a negativo 12. O que significa algarismos significativos? Algarismos significativos significa o resultado de uma medição que indica a incerteza.
Qualquer resultado de uma medição, existe dois tipos de algarismos significativos, que são dígitos exatos e outro designa-se um dígito aproximado ou incerto. Vamos ver o exemplo. O valor de 4,37 existe três algarismos significativos. Dois exatos, que são 4 e 3, e um incerto, que é 7. Vamos ver as medições incerteza associadas. Normalmente, medições dividem-se em duas partes, que são diretas e indiretas. Os exemplos das medições diretas são massa e o comprimento, e das medições indiretas são cálculo da área e massa volúmica. Qualquer medição é sempre afetada por erros inerentes ao próprio processo, portanto, sempre uma incerteza associada à medida. Uma medida deve conter a seguinte informação: medida igual valor numérico mais ou menos incerteza unidade. Antes de terminar, tenho um exercício para vocês poderem fazer em casa. O exercício: qual aparelho que utiliza para medir a distância? Quais são as grandezas bases que existem no sistema internacional? Então, meus alunos, terminamos assim a nossa aula de hoje. Encontramos novamente comigo na próxima aula com outro tópico. Até mais.